Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus queridos, como eu falei desde o início do culto, este culto é um culto de ação de graças por nós termos concluído, mais um ciclo de leitura bíblica. Porque ler a palavra, irmãos, eu costumo sempre colocar lá no grupo, e digo para as pessoas aqui na igreja, ler a palavra de Deus é o maior e melhor projeto da vida de um cristão, não é, irmãos? Alguns têm como projeto da sua vida obter coisas, porque acham que o evangelho é causa de ganho, mas o maior projeto da vida de um cristão, meus queridos, é ler a palavra de Deus, porque, irmãos, o nosso Deus é um Deus que quis revelar-se. Olha só que coisa, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que ele falou de muitas maneiras e de muitas formas, mas por fim falou pelo seu Filho. Ou seja, ele mesmo veio aqui para revelar-se a nós. Ele é um Deus que se revela. E tudo, irmãos, o que pode se conhecer de Deus está neste livro. Meu irmão, nós não conhecemos a Deus orando. Não, isso é uma falácia. Nós não conhecemos a Deus cantando. Nós não conhecemos a Deus conversando com os irmãos. Nós conhecemos a Deus através deste livro. Ah, pastor, não conhece a Deus orando? Não, meu irmão. Aí é uma intimidade com Deus. É nós, de fato, entregarmos a Ele tudo o que nós temos a Ele. Os irmãos entendem, irmãos? Mas a revelação dele completa está aqui. E lá em Romanos, irmãos, diz que a natureza, ela vamos dizer assim, revela Deus, Porque o apóstolo Paulo falou que tudo que se pode conhecer de Deus, pela natureza se pode conhecer, mas essa, irmãos, é uma revelação incompleta, porque ela diz o seguinte, ela diz simplesmente que há um Criador, amém, irmãos? Mas este livro aqui diz que esse Criador é vivo e ele habita em você e ele quer transformar a sua vida. É um Criador que de fato ele interage com a sua criação. E é só através deste livro. Meus amados, este livro, ele não é um livro qualquer. Por incrível que pareça, irmãos, eu estava olhando aqueles chamados de Reels, Reels, sei lá como chama, do YouTube, E parece que o pessoal lá fica ouvindo, Porque a gente fala um negócio, daqui a pouco aparece um vídeo a respeito do que nós estávamos falando. E como disse o diácono Natan, nós estávamos falando sobre a palavra, daqui a pouco apareceu um videozinho para mim, um camarada dizendo, a Bíblia é um livro como a Branca de Neve, como o Chapeuzinho Vermelho, para mim é um livro qualquer. Não é, meu irmão, não é. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos tentaram destruí-lo. Se fosse um livro qualquer, estaria como a Branca de Neve, de fato, como o Chapeuzinho Vermelho, como as obras de Platão, que ninguém sabe se Platão existiu de verdade, mas diz, não, ele existiu. Irmãos, não existe um escrito que comprove que ele existiu. Os irmãos entendem, irmãos? Se esse livro fosse um livro qualquer, as pessoas o deixariam em paz, mas tentaram destruí-lo. Meus amados, chegou um tempo em que é dito, que esse tempo é o tempo das trevas, século XI, século XII, que a Igreja Católica suprimiu a palavra de Deus. Ela disse, a partir de agora, a Bíblia só pode ser lida em latim, só quem sabia o latim era o clérigo, e disse mais, nem o clérigo pode ler, nem os clérigos, apenas os cardeais e o Papa. Olha só, irmãos, a Bíblia foi suprimida por muitos anos, porque as pessoas têm medo deste livro. Mas entenda, irmãos, que não tem medo desse livro, não é porque eles acham que tem o poder de transformar, mas é porque incomoda, é porque catuca onde não pode catucar. Você está entendendo, irmão? É porque aponta os pecados dos homens e a direção que é Deus. Esse livro não é um livro qualquer, meu irmão. Este livro, olha só, irmãos, ele foi escrito
Deus usou pelo menos 40 homens para escrevê-lo. Demorou em torno de 1.600 anos para que ele fosse concluído em 3 continentes diferentes. Esses 40 homens não eram homens iguais, cada um deles tinha seu estilo, tinha seu status. Uns eram reis, outros eram pastores de boi, não é? Como é que chama? Tangedor de boi, né? Um era tangedor de boi, outro era fazedor de tendas. Irmãos, pessoas de culturas diferentes, de níveis intelectuais diferentes. Mas se você já leu esta Bíblia, se você já leu esta palavra, você sabe que há um fio condutor de Gênesis a Apocalipse, como se fosse um único autor, porque de fato ele é um único autor, é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele se fez carne, a palavra se fez carne para revelar-se para nós. Este não é um livro qualquer, irmãos. Nas nações de regimes totalitários, né? Regimes comunistas, por exemplo, ou regimes muçulmanos, esse livro é proibido. Você sabia disso? Esse livro é proibido. Hoje não se pode ler esse livro na China, por exemplo. Na Coreia do Norte não se pode. Se pegar alguém com a Bíblia, meu irmão, ele é morto. Por quê, meus amados? Porque, por exemplo, lá em Cuba, é até permitido ler a Bíblia. Lá em Cuba é permitido ser cristão. Porém, meus queridos, é proibido pregar em livros como Daniel e Apocalipse. Sabe por quê? Porque esses livros, eles mostram que o poder está nas mãos do Senhor e não nas mãos do governo. Há censores nas igrejas que ficam ouvindo o que é que o pastor vai pregar. Se ele for pregar em Daniel, ele vai ser preso. Porque lá no livro de Daniel diz que não é do homem a autoridade, mas sim do Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Muitos tentaram destruir esse livro. Muitos. Hitler, meus queridos, quando ele tomou o poder, mais ou menos, né, me parece que em 1935, 1939, sou horrível com datas, uma das primeiras coisas foi suprimir esse livro. Porque ele queria, irmão, implantar a sua religião. E ele suprimiu esse livro. Ele tinha uma conversa, um diálogo com a Igreja Católica, mas ele tinha outros objetivos com isso. Mas ele proibiu esse livro na Alemanha. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse livro ele tem o poder de transformar vidas. Esse livro ele não é um livro qualquer, como eu já disse. Eu sei que muitas pessoas, irmãos, o leem e querem tirar dele todo o espiritual. Não sei se você já viu, né? Hoje em dia todo mundo é mestre, né? Se você abrir o YouTube, tem lá aqueles pseudo-mestres dizendo, é um livro qualquer. Não, meu irmão, eu ouvi um pastor, tem livros dele em casa. Eu gostava muito desse teólogo, até porque ele é meu xará, Ricardo, né? Eu vou até dizer o nome dele, vou ser bem antiético, Ricardo Gondim. E recentemente ele disse que Jesus não andou sobre as águas, não. Aquilo é uma metáfora, ninguém tem o poder de andar sobre as águas, nem ele. Olha, meu irmão, até aqueles que se dizem amigos desse livro querem tirar dele todo o espiritual. Os irmãos estão entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Ou seja, irmãos, existem teólogos que dizem, este livro, ele contém a palavra de Deus, ele não é a palavra de Deus, né? Recentemente Marcos Feliciano disse isso, e depois ele quis se explicar, ficou pior. Era melhor ele ter ficado calado, a heresia foi maior, não é, irmãos? Ele chegou e disse, eu peguei esse livro e li de Gênesis Apocalipse e anotei todas as vezes que Deus falou. E foram mais vezes homens falando do que Deus falando. Então, isso aqui não é a palavra de Deus, ela contém, irmãos, que heresia. A palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Até nas genealogias, eu sei que é chato ler genealogias, mas mesmo ali, irmãos, mesmo ali é a palavra de Deus. Uma vez, vou contar um testemunho para os irmãos. Uma vez, quando a igreja era em outro lugar, um jovem, que os irmãos chamavam ele de Zé Curubu, não me lembro porquê, né? Ele, é por causa do cabelo, né? Ele chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor é professor de negócio de pregação aí, ele não sabia nem o nome direito. Eu quero desafiar o senhor, se foi na escola dominical, eu digo, diga, faça uma pregação na genealogia de Jesus. Aí eu, amém. Irmãos, eu comecei a ler com esses olhos, né? Com essa ótica, vou tirar uma mensagem, irmãos. Eu já preguei umas 4 vezes, não para, meu irmão, não para, é sempre uma inspiração nova, amém, queridos? É sempre algo novo, porque essa palavra, ela é profunda, ela não tem fim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O conhecimento dessa palavra não é natural, o conhecimento dessa palavra não é natural, e esse livro, ele mudou a minha vida, meu irmão. Há 30 anos atrás, quando eu li
Eu me lembro como se fosse hoje, eu não sei porquê, mas o primeiro livro que eu li foi o livro de João. Eu não me lembro porquê, todo mundo vai logo em Mateus, né? Eu sou meio maluco, eu fui logo em João. E quando eu li a crucificação de Cristo, eu me lembro que eu me postei de joelhos. Eu não aguentei ver aquilo que estava descrito ali. Que coisa tremenda, irmãos. Os irmãos me perdoem. E já orei tanto ao Senhor, para o Senhor tirar essas emoções, né? Ou eu falo em língua ou eu choro, então eu prefiro chorar, né, irmão? Às vezes dá aquela vontade de falar em língua, eu consigo segurar, mas o choro não, é terrível. Então, irmãos, esse livro ele mudou a minha vida. E falando nisso, irmãos, existe um romancista chamado H.G. Wells. Eu não sei o que quer dizer o H e não o G. Sei que o Wells é o sobrenome dele, né? Ele fez aquele livro Guerra dos Mundos, que virou um filme com o Tom Cruise, né? E ele, certa vez, ele pegou e disse: eu vou provar que esse Jesus não existe. Ele tinha um Novo Testamento em casa e começou a ler. Ele disse: eu vou provar as contradições desse livro. Irmãos, quando ele chegou em João, ele estava de joelhos clamando ao Senhor, entregando a sua vida a Ele. Diga glória a Deus, porque este livro, ele tem esse poder. Infelizmente, irmãos, muitos têm ele apenas como desodorante, como dizia meu sogro, né? Aqui debaixo do braço, meu sogro sempre dizia isso. É desodorante muito crente, né? Está aqui, ninguém lê. Irmãos, tem pessoas que só leem na leitura devocional, não é verdade, irmãos? Às vezes tem um aplicativo que aqui e ali joga um versículozinho a ler. Irmãos, a responsabilidade do crente é estar em contato com esse livro. Porque, irmãos, nós não temos onde conhecer a Deus a não ser aqui. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as encobertas são para o Senhor. E Ele decidiu se revelar na palavra. Tudo que se tem para conhecer de Deus está aqui. Todas as experiências espirituais têm que estar debaixo dessa palavra. Os irmãos entendem, irmãos? A liturgia da igreja, os dogmas, né? Enfim, as doutrinas da igreja têm que estar aqui. Porque se não estiver aqui é heresia, meu irmão. É falso ensino. Você está entendendo, meus queridos? Nós costumamos dizer, né, depois da reforma protestante, de que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Não é, irmãos? Para muitos é regra de fé. Deixa eu ver aqui se eu posso fumar. Não tem, não fumarás, vou fumar. É regra de fé, não é? Mas não de prática. Porque muitos não praticam. Não é assim, irmãos? Muitos não praticam. Infelizmente, irmãos, muitos líderes estão por aí, meu irmão, preferindo o Deus me falou, tive uma revelação, não é esse que eu te digo, meu filho, do que dizer está escrito. Irmãos, mas quando, olha que poder tem a palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Jesus não disse assim: Deus me revelou, nem eis que eu te digo, nem falou em línguas estranhas. Irmãos, ele usou a palavra. Ele usou especificamente na primeira tentação, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E Satanás, irmãos, que ele conhece essa palavra muito mais do que muitos crentes. Ele, né, no segundo ataque, ele usou Salmo 91, versículo 11, contra o Senhor, não é? E o Senhor continuou usando ali o Velho Testamento, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, ele venceu a Satanás com a palavra. Você está entendendo como é que você vai vencer a Satanás, irmãos? Olha, meus queridos, o falar em línguas, o chorar, não é? Todas as outras coisas, tudo isso é muito bom, faz parte. Mas, irmãos, o que me faz vencer é a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu posso ficar emocionadíssimo, como eu já estive muitas vezes em alguns cultos, emocionado demais com louvor e etc. Mas se eu não tenho o alimento da palavra de Deus, quando chega a segunda-feira, que chega a luta, eu não vou chorar diante de quem, né, está trazendo a luta para mim. Eu não vou chorar, também não vou falar em línguas, né, irmãos? Eu preciso da palavra para poder me guiar. Então é por isso, irmãos, que nós temos que conhecer essa palavra. Eu costumo dizer, irmãos, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre digo: irmão, se a gente fosse fazer um concurso para um emprego público, sei lá, federal, e precisasse ler, a Bíblia tem 1187 capítulos. Se você fosse necessário você ler 2000 capítulos, você lia. Era ou não era, meu irmão? Podia ser o dobro da Bíblia, você leria. Porque certamente você quer um emprego, não é assim? E mais, você pagaria um cursinho para aprender mais do livro, porque você ganharia um emprego. Não é assim, irmão? Agora, quando se fala em ler a palavra, meus queridos, eu espero que ele não esteja vendo aí, mas recentemente, agora nesse ciclo mesmo, fui conversar com um irmão. Disse: meu irmão, você está sem ler, né? Já faz 3 dias. Ele disse: ah, meu irmão, é porque é tanta coisa, e a gente vai esquecendo da palavra de Deus, meu irmão.
Esquecer de ler. E agora são 3 capítulos. Em 15 minutos você mata os 3. Eu disse, meu irmão, acorde 15 minutos mais cedo, ou durma 15 minutos mais tarde. Mas é tanta coisa. Tirei do grupo. Os irmãos entendem? No ciclo passado tem gente que disse assim, pastor, eu estou com tanta coisa na igreja, eu estou pregando tanto que eu não tenho tempo. Eu deu vontade de perguntar, mas as suas pregações estão baseadas em quê? Se não é na palavra. Os irmãos entendem, meus queridos? Então nós precisamos da palavra. E é por isso, meus amados, que a introdução grande, né? A introdução acho que foi a maior da minha vida. Mas olha só, irmãos, né? Rivaldo gosta, né? Maior introdução que eu já dei na minha vida. É por isso, irmãos, que nós devemos saber onde a palavra de Deus deve estar. No texto que nós lemos nessa noite, irmãos, fala onde a palavra de Deus deve estar. Acompanhe comigo, feche sua Bíblia, não. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão aonde, irmãos? No teu coração. Olha só, irmãos, a Bíblia ela não é para ser lida como um livro técnico e nem como um livro de histórias. Ela é para ser colocada no coração. Porque quando nós lemos um livro técnico ou um livro de histórias, fica aqui. Irmãos, eu sou um devorador de livros. Já li tantos livros, tanto de romances, né, que a gente chama de romance, aqueles livros de ficção, né? Eu li quase todos os livros daquela são 13 livros, né, da saga Deixados para Trás. Eu li 10 livros daquele. E, meu irmão, eu sou um devorador de livros, mas eu encontro em todos eles falhas, mas não neste livro. Então, esses livros que eu leio, irmãos, alguns de teologia muito profundos, fantásticos, conheço, né, através desses livros, muitos excelentes teólogos, mas eu não posso colocar essas palavras no meu coração, porque elas estão carregadas de pecado, porque quem escreveu é pecador. Os irmãos entendem, irmãos? Mas esse livro tem que estar no meu coração. Sabe por quê? Porque Jesus falou, meu irmão, que é do coração que procedem os maus sentimentos, não é assim? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. E é por isso, irmãos, que esse tipo de coisa não sai com oração. Os irmãos entendem? Não vai sair com oração. Eu estou parecendo que eu sou contra, né, os dons do Espírito Santo, mas não sou, viu, meu irmão? Eu sou continuista, eu creio. Mas aqui eu estou colocando, né, as práticas de hoje e o que deveria de fato ser. Eu não posso chegar por uma pessoa que tem um sentimento do adultério no coração e falar em línguas e orar por ela. Meu irmão, se essa palavra não converter ele, não adianta. Os irmãos entendem? Não vai adiantar. É por isso que essa palavra tem que estar no meu coração. Irmãos, se eu, né, tiver um sentimento ruim, não vai adiantar eu cantar um louvor, até, né, alivia, mas não vai adiantar, porque não vai transformar o meu coração. Mas se eu ler esta palavra, e se o louvor estiver carregado da palavra, tem até como me conduzir à palavra de Deus. E aí eu vou mudar de coração. É por isso que a palavra de Deus ela tem que estar no meu coração. E a Bíblia diz, irmãos, que a boca só fala do que está cheio o coração. Não é assim? É por isso que tem tanta gente falando besteira por aí, porque não tem a Bíblia no coração. Irmãos, eu já estive em muitas convenções de pastores. Eu fiz parte de um ministério muito grande, né? Nossa igreja é pequenininha, mas o ministério era grande. E eu ia, quando eu me lembro quando eu era adolescente, que eu recebi Jesus, eu olhava os pastores assim, eu dizia, esses cabas reunidos deve ser uma coisa tremenda, né? Falando, né, de Deus, da Bíblia. Irmãos, muitas vezes eu cheguei, estavam os pastores falando, meu irmão, quanto foi esse paletó? Menino, aí o meu foi mais carinho, tá, né? O teu sapato, o teu carro, tá entendendo, irmãos? E a gente fica ali, eu digo, poxa, né? Houve até uma certa decepção. E às vezes, irmão, a gente chega perto de crentes comuns, fala de tudo, falta falar da palavra, não é? Tem crente, meu irmão, que conta um filme inteirinho, mas você pergunta assim, meu irmão, diga aí o que é que está escrito no livro de Judas. Por falar nisso, irmãos, uma vez eu estava brincando com um amigo, um pastor. Olha que coisa, irmão. Parece brincadeira, mas não é. Os irmãos sabem que eu tenho uma brincadeira de dizer, isso está escrito no livro de São Ricardo, capítulo 2, né? E eu estava conversando com ele, aí ele falou assim, a fé que uma vez foi dada aos santos. Eu disse, isso está no livro de Judas. Aí ele deu uma tapa em mim, deixa de brincadeira. Eu digo, está no livro de Judas, meu irmão. E Judas escreveu lá o livro. Meu irmão, misericórdia.
O caba não sabia que tem uma epístola de Judas na Bíblia. O caba, pastor, os irmãos entendem, irmão? Irmãos, está faltando de fato ter a palavra de Deus no coração para que da nossa boca saia a palavra. Amém, queridos? Irmãos, e a Bíblia diz que, né, Provérbios capítulo 4, versículo 23, que da boca sai, né? Do coração sai, melhor dizendo, as saídas da vida, né? Sai do coração e vem para a boca. Ou seja, meu irmão, é através desta palavra que você abençoa alguém. É através dessa palavra que você mostra o caminho. Meu irmão, não adianta você dizer a placa da denominação tal ou aquele pastor X vai resolver o seu problema. Não adianta. Não adianta. Mas se você apontar a Cristo através da palavra, as vidas serão mudadas. As saídas da vida, diga glória a Deus, irmãos. É por isso que Davi disse no Salmo 119: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no coração, amém, queridos? Mas os nossos atos têm que ser dirigidos pela palavra de Deus. Acompanhe comigo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, só a parte A, diz assim: também atarás como sinal na tua mão. Irmãos, os judeus ortodoxos, eles levam isso tão a sério que se você for lá em Israel, você vai ver eles com um recipiente, né? Na verdade é na mão direita, um recipiente de couro com partes da Bíblia ali dentro, atadas aqui. Parece até aquela coisa dos punk, né? Assim, eles estão lá com um negócio de couro aqui e o chamado filactério, né? Que é uma bolsinha de couro que fica aqui, porque eles acham que tem que levar a palavra na mão, em todo canto. Mas quando Deus disse isso, meu irmão, estava dizendo as suas atitudes, porque a gente se expressa através das mãos, é ou não é? Quando a gente fala, a gente se expressa através das mãos, e o Senhor estava dizendo as suas atitudes devem estar carregadas da palavra de Deus. Tudo que você for fazer tem que ser através da palavra de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos, a palavra de Deus ela tem que ter a primazia em tudo que nós formos fazer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes, até nosso divertimento, porque comer e beber praticamente era o único divertimento que eles tinham naquele dia. Até o nosso divertimento, meu irmão, a gente tem que saber: será que isso vai ferir a palavra de Deus? Não é assim, meu irmão? Será que isso aqui vai de encontro a alguma coisa que eu creio da palavra? Porque se for, meu irmão, a gente tem que correr disso. Amém, queridos? Hoje em dia as pessoas não têm mais diferenciação entre o santo e o profano. É ou não é, meu irmão? Está tudo do mesmo jeito, né? Eu milito, né, entre as pessoas que gostam de rock cristão, mas, irmãos, eu estava até conversando, tem 3 pastores aqui em João Pessoa que militam nesse âmbito, né? Eu estava conversando com eles e eu estava dizendo a eles, e eles dizendo para mim também, né? É necessário que nós estejamos lá no meio desse grupo, porque não tem mais diferenciação do santo e do profano. As pessoas vão para show de rock do mesmo jeito que vai para a igreja. Os irmãos estão entendendo, irmão? Às vezes está no domingo na igreja, aí no outro domingo está no show de rock lá no centro. Os irmãos entendem, e a gente está ali todo dia. Aquelas mensagens que eu mando para vocês todo dia eu coloco lá, né? E já teve gente no grupo lá, já teve gente que chegou no meu privado e disse: pastor, que coisa linda, eu não sabia isso da palavra de Deus, falou ao meu coração. Camarada totalmente, né, devasso. Eu digo glória a Deus, porque Deus está fazendo, amém, amados? Então até no nosso divertimento Deus tem que estar no comando de tudo. A palavra de Deus tem que ser realmente o nosso alicerce. Irmãos, a Bíblia ainda diz que os nossos filhos, eles devem consumir a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 7, acompanhe comigo: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, inculcar, sabe o que é? Os irmãos sabem que o Velho Testamento foi escrito uma pequena partezinha em aramaico e a maior parte em hebraico. E no hebraico quer dizer abrir a cabeça e empurrar dentro. Os irmãos entendem, irmãos? Quer dizer, é de todo jeito. Eu conversava com o pastor Júnior Freire agora recentemente. A gente foi comer, meu irmão, pensa numa pizza, mas deixa para lá. Nós fomos comer uma pizza ali, meu irmão, e estavam conversando. E tem que obrigar, meu irmão, é ou não é? Criança, meu irmão, tá sob os meus cuidados, tem que obrigar mesmo. Meus filhos, meu irmão, são uma bênção, os dois.
Mas pensa que eu não obrigava, arrastava, os dois querem jogar videogame, a gente não, videogame nada, para a igreja. Amém, irmãos? Estão aí os dois, glória a Deus por isso. Diga glória a Deus, meu irmão, porque nossos filhos, eles têm que ser ensinados na palavra, ainda que se afastem, mas sabe que a palavra de Deus, ela é viva, sabe que a palavra de Deus, ela é certa. Irmãos, eu me lembro que muitas e muitas vezes eu sou apaixonado pela escatologia, eu conversando sobre escatologia em casa, e uma vez eu peguei meus filhos conversando, um dizendo, não, mas no milênio eu quero ter um urso em casa, e o outro dizendo, não, mas vou montar no leão, meu amigo, vou fazer do leão um cavalo, né? Porque a gente falava tanto sobre isso que acabou entrando no coração deles dessa forma, e eu louvo a Deus, irmãos, porque os nossos filhos, todos os nossos filhos, eles devem ser ensinados na palavra. Amém, irmãos? Alguns escapam, alguns escorregam, mas o nosso dever é levar a palavra de Deus a eles. Amém, queridos? E não olvidar disso, não é inculcar, é falar. Amém, queridos? E aí, meus amados, a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, né, nossa vida deve refletir a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, agora só a parte B, diz assim: e te serão por frontal entre os olhos. Como eu disse para os irmãos, os judeus, eles colocam um filactério, não uma bolsinha de couro aqui com partes das escrituras, porque eles acham que deve ser assim. Não, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus deve ser o frontal, quer dizer, quem olha para você tem que ver a palavra. Você está entendendo, meu irmão? Isso não tem a ver com vestimenta, não é? O cara está vestido como eu aqui de gravatinha, não tem nada a ver não, porque tem muitos assim, estão roubando a nação, né? De paletó muito melhor do que o meu, de gravata muito melhor do que a minha, e está roubando a nação. Não tem a ver com isso não, meu irmão, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a luz de Cristo em você, porque, meu irmão, você pode estar jogando bola, né, com seus amigos, mas sobre você tem a luz de Cristo que emana, e todos sabem que em você tem algo diferente. É disso que eu estou falando. Você está ali, mas não está se contaminando com ele. Você está no cinema, na escola, no trabalho, tem algo diferente em você. Todos que olham para nós têm que ver em nós Cristo. Amém, irmãos? Quando eu estava no seminário, já estou concluindo, quando eu estava no seminário, né, a igreja que conheceu o pastor Yalan, trouxe ele para pregar aqui há muitos anos atrás. Ele era meu professor de antropologia cultural, e ele contou uma história, meu irmão, que eu fiquei fascinado. E essa história era o seguinte: um missionário, ele foi pregar na Índia, e ele foi entrando, né, no século XVIII, ele foi entrando ali na Índia, foi entrando, se perdeu, e a família ficou louca, 2 anos sem nem carta nem nada. E aí os primos deles também eram missionários, acabaram indo para lá. E onde eles passavam, eles começaram a perguntar sobre aquele missionário. E como não tinha foto, eles descreviam a pessoa, né? E geralmente eles chegavam nas cidades lá da Índia e diziam assim: olha, me diz uma coisa, passou aqui um missionário assim, assim, assado, um missionário inglês e tal. Não conheço não. Aí quando eles aproveitavam e iam falar de Jesus, eles disseram: rapaz, o missionário inglês não passou aqui não, mas esse daí passou aqui. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse daí passou aqui. Ninguém sabe o que se deu desse missionário. Ele sumiu, né? Como diz aqui na Paraíba, no oco do mundo. Ninguém sabe o que houve com ele. Mas uma coisa eu sei, o testemunho dele ficou, meu irmão. As pessoas ali entendiam que ele era Cristo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque ele fez o papel que eu e você temos que fazer, de ser cristãos, pequenos imitadores de Cristo, ser Cristo para as pessoas. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, e toda a nossa família, né, ela deve refletir a palavra de Deus. Deuteronômio 6:9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ou seja, quem olhar para a tua casa tem que dizer: aí mora uma família de cristãos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí mora uma família de cristãos. Irmãos, infelizmente, quando a gente vai pregar para os não crentes, a gente ouve muito: mas ser crente como aquele outro. Não é assim, irmão? Claro que a gente tem um argumento contrário de dizer: oxe, aí você vai ser crente nele ou em Cristo, né? A gente sempre tem a saída. Mas é frustrante a gente chegar, né, e sempre ouvir esse testemunho contrário, ser crente como aquele outro, não é? Mas ainda há, meu irmão, famílias em que a gente
vai falar do evangelho e diz: ah, mas eu conheço uma família, que é uma bênção, aqueles são crentes. Não é assim, meu irmão? Porque ainda há um remanescente fiel, e que eu e você seja esse remanescente. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, meu irmão. A palavra de Deus tem que estar nas nossas atitudes. A palavra de Deus tem que ser inculcada na cabeça dos nossos filhos. A palavra de Deus, meu irmão, tem que estar na nossa fronte. Quem olhar para nós tem que ver a palavra. E a palavra de Deus tem que estar na nossa casa, na nossa residência, na nossa família. Quem olhar para a nossa casa tem que saber que realmente mora cristãos, que há uma família de cristãos. Porque o tempo, meu irmão, é findo. E nós que conhecemos essa palavra, sabemos que no último dia, quando nós prestarmos conta, né, o Senhor não vai perguntar a você quantos livros você leu, quantos hinos você cantou, quantas vezes você foi à igreja. Não. Vai perguntar o seguinte: o que você fez para expressar a minha palavra? Não é assim, irmãos? Porque Atos 1:8 diz que nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Que nós sejamos assim. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.